Boa tarde, pessoal. Novamente estou vindo aqui falar sobre mais um capítulo do meu livro, ok? Então, o que acontece? Eu já tenho falado com vocês nos vídeos anteriores que eu venho escrevendo meu livro desde 2017 e agora, esse mês, eu comecei a fazer os vídeos comentando os capítulos do livro. Lembrando que o livro ele se chama Luz Negra. No decorrer da leitura dele, capítulo por capítulo, vocês vão entender por que Luz Negra. É um nome meio estranho, até assusta algumas pessoas, mas o tema é esse mesmo, Luz Negra. Para você entender, você tem que ler o livro e você vai entender o porquê Luz Negra. E esse livro meu, nesse meu canal aqui do YouTube, que chama Ele Conta, certo? Eu conto e comento os capítulos. Lembrando que o livro é uma autobiografia, claro, contando a minha vida. Eu vou contar algumas experiências. Além de contar algumas experiências, né, do livro, eu também vou, um momentinho aqui, só vou fechar a janela. Pronto, voltei. Desculpe. Então, o que acontece? O livro, ele conta sobre minha biografia, minha vida, minhas experiências. E neste livro eu vou botar vários tipos de ações que foram tomadas administrativas, exemplos de como foi administrado, de como foi a evolução do processo de trabalho, que também vai ter muito conteúdo onde vocês vão poder sugar no sentido profissional mesmo, propriamente dito, né? Eu vou botar alguns projetos, portfólios e tal. Mas como ele conta de todo o meu processo de vida, cada capítulo tem uma experiência, uma expertise, um feedback, um know-how diferente. E aqui vem mais um capítulo, ok? Então vamos lá. Então, esse capítulo aqui é o capítulo que eu chamo de capítulo Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é o capítulo que eu chamo e coloco a numeração de 2018.2. 2018.2. Eu já fiz o comentário do capítulo 2018.1, certo? E esse aqui é o 2018.2, tá? Esse 2018.2 ele trata exatamente dessa questão do INSS. Gilberto, você vai contar a sua experiência, a sua biografia no INSS e tal. Você trabalhou lá? Necessariamente não foi isso. Nesse capítulo, o que acontece? Eu estava, no mês de maio, trabalhando no Catuçaba Resorts e Hotéis. É um resort, um hotel, que são 3 na verdade. Existe o Catuçaba Resort, que é o maior, fica na beira da praia. Tem o Catuçaba Suites, que é o novo, que foi inaugurado para a Copa e tal, que fica vizinho. É um hotel um pouco mais melhorado, vamos dizer assim, mais reservado. E tem o Catuçaba Business, que é um que fica de frente, dividido apenas por uma galeria de lojas, que é um hotel mais para negócio, para pessoas que estão viajando, pessoal que se hospeda no aeroporto ali e tal. Então, o Catuçaba Resort são 3 hotéis ali na região, próximo do aeroporto, que fica ali em Estela Maris, Praia do Flamengo praticamente, naquela divisória ali. Hotel bacana, né? São aproximadamente aí, se eu não me engano, num total de 600 e poucos apartamentos, se eu não me engano, certo? Nessa faixa, se eu não me recordo, né? Mas é por aí, tá? E trabalhei lá. Só que nesse período do INSS, que eu estava trabalhando lá no Catuçaba Resorts e Hotéis, eu estava como subencarregado de A&B, que é subencarregado de alimentos e bebidas, na área de bares e restaurantes. E eu coordenava ali a área de bares, restaurantes, piscina, aquela parte ali, né, praia, bebidas, alimentos. Isso é um outro assunto, foi um assunto do capítulo anterior.
E o que acontece? Agora eu venho falar que em maio eu tive um problema de saúde que comecei a sentir dores no trabalho, comecei a trabalhar à base de remédio, certo? Até pelo seguinte, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nesse hotel, nesse resort, e eu não consegui, de pronto, de imediato, alugar um apartamento na vizinhança, ou próximo. E acabei me deslocando muito de ônibus, e isso era bem cansativo. O que é que eu fiz? A distância era grande também. O que é que eu fiz? Eu fui com o meu carro, né? E nessa questão de eu ir com o meu carro, teve algumas noites que eu não consegui fechar o aluguel, não consegui fechar. Eu acabei dormindo algumas noites no carro. Sim, dormi no carro. Para mim não ter vergonha nenhuma contar, porque acontece. Então fui para Salvador, trabalhei nesse resort e algumas noites eu dormi no carro. Estacionava o carro num posto de gasolina, né? Tinha 2 ou 3 postos que eu sempre estacionava, 2 ou 3 ou 4. E eu estacionava lá. Isso foi umas 2... É meu gato aqui bagunçando de novo. Não tem jeito. Agora está abrindo a porta. O que acontece? Eu estacionava em 2, 3 ou 4, 5 postos de gasolina diferentes, né? Até para não correr risco, né, de alguma coisa. Isso foi um prazo aí de 1 semana, 15 dias. Por quê? Porque eu estava buscando um local para alugar. E a distância de ônibus, de sair do hotel e de ônibus voltar, estava muito cansativo, muito longe e tal. Então eu preferi ir de carro, dormir no carro mesmo e ver. E aí durante o dia eu ia a algum lugar pesquisando um apartamento para alugar, um local para ficar. Ali em Salvador, Estela Maris, Itapuã, por ali, até Lauro de Freitas. E isso aí eu passei uns dias dormindo no carro. Esses dias que eu acabei dormindo no carro, eu acredito que o mau jeito, né, o modo de dormir que não era legal, acabou me trazendo dores nas pernas, dores na coluna. E isso eu fui tomando remédio, fazia alguns alongamentos, mas foi, né, piorando. Beleza. Com o passar do tempo, eu consegui alugar um apartamento, né? Eu aluguei um apartamento na rua chamada Rua Gilberto Freire, isso mesmo, Rua Gilberto Freire. Aluguei um apartamento ali num vilarejo chamado acho que era Rainha de Estela, acho que era o nome desse, um vilarejozinho que tinha lá, né? E aluguei um apartamento lá, apartamento 10, se eu não me engano, né? E comecei a, em vez de dormir mais no carro, né, dormir nesse apartamento. E nessa época eu aproveitei para ter o carro até para pintar, já que eu não estava precisando do carro. E o apartamento era próximo do hotel, era mais ou menos uma quadra e meia, coisa de no máximo 1.000 metros. Era até bom que eu acordava e ia andando, saía do hotel e voltava andando, era bacana, passava por vários locais bacanas, né, uns barzinhos bacanas e tal. Era seguro, não era área perigosa, era uma área em Estela Maris, uma área super tranquila, certo? Tinha mercado, tinha tudo, era bacana mesmo o local. A Rua Gilberto Freire, esse vilarejo. Apartamento também bacana, um quarto, sala, banheiro, uma cozinha tipo kitnet. E assim eu saí, parei de dormir no carro e fui dormir nesse apartamento alugado. Porém, não tinha mobília. O que é que eu fiz? Fui comprando. Inicialmente comprei um local para dormir, né? Que em vez de eu comprar a cama, eu comprei o colchão. E comprei o colchão. Antes de eu comprar o colchão, eu fui para esse apartamento e acabei dormindo no chão. Eu comprei um colchonete, claro, e dormi no chão. Com isso, as dores continuou. Beleza. Aí eu resolvi dizer, essa aqui não está doendo, eu vou comprar um colchão melhor. Eu comprei o colchão, fui até Itapuã, numa loja lá, comprei o colchão, trouxe de ônibus, que o carro, como eu falei, estava lavando, trouxe o colchão no ônibus, problema nenhum no ônibus. O ônibus ali vai estar para a Estela Maris, gente, é tranquilo, vazio, não sei como é que está hoje, mas era vazio, era de boa mesmo. Então eu trouxe no ônibus, levei para casa o colchão, tranquilo, calmo. E aí o que acontece? Eu comecei a dormir no colchão, claro, porém as dores não cessaram. Mas até aí tudo bem.
porque com o tempo foi minimizando o processo e tal, e foi ficando mais tranquilo. Mas lá no hotel, em maio, junho, mais ou menos, eu trabalhando, porque eu andava o hotel todo, eu andava a piscina, eu andava a praia, eu andava a área verde, eu andava todo o hotel praticamente, ia no suítes, voltava, às vezes ia no piso, voltava na piscina e tal. Então eu ficava andando o hotel, que era uma das minhas funções primordiais, né? E depois eu vinha para uma sala para fazer as coisas administrativas, até mais do que deveria administrativamente, mas fazia. E num dia desse, eu sentado na cadeira, simplesmente sentado, como eu estou até aqui, eu estava com as pernas cruzadas, hoje eu até evito, e quando eu fui descruzar as pernas, eu estava no computador, veio a fisgada. Travou perna, travou coluna, travou pescoço, travou braço, travou tudo. E a dor. Eu chamei um vizinho meu de cadeira, que era um amigo meu chamado Robson, gente fina, um senhor. Um abraço para ele, né? E só estava ele na sala. Ele disse: Robson, chama a ambulância aí, chama alguém aí que o negócio aqui pegou. Não tenho como me levantar, não tenho como andar, tá difícil aqui. Muita dor e tal. E aí o hotel tinha um convênio com a Unimed, o pessoal da Unimed veio, me atendeu, viu pressão, não sei o que e tal, e aplicou a injeção. E com a aplicação dessa injeção, eu fiquei aguardando a injeção fazer efeito lá sentado, um bom tempo. A injeção fez algum efeito, demorou para fazer efeito, mas fez algum efeito. E nisso, eu esperei dar um horário no final do meu expediente, que também já estava próximo, e fui para casa, né, para esse apartamento, andando. Como a injeção já tinha feito, de certa forma, um efeito, eu fui andando. Né? Consegui ir andando, né, com muita dificuldade, mas fui. Chegando no apartamento, eu tomei banho, troquei de roupa e fui deitar. Mas depois de um determinado horário, a dor veio pesada. 5 da manhã principalmente. Veio pesada, eu já não conseguia mais dormir, já não conseguia mais dormir, muita dor, não conseguia levantar, levantei a pulso. Como o colchão não estava na cama, o colchão ainda estava no chão, né? Eu levantei a pulso com muita dificuldade, não consegui tomar banho, vesti a roupa do uniforme. E na minha cabeça tinha a pergunta: quem vai me ajudar agora? Não tem ninguém em Salvador, não tenho conhecido, não tenho amigo, não tenho nada, não me aproximei de ninguém, não tinha ninguém. Nem os vizinhos do vilarejo eu conhecia. Então, o que é que eu fiz? Vesti minha roupa, fardamento, fui para o trabalho, para poder dar um parecer no trabalho. Chegando lá, de manhã cedo, eu esperei um colega de trabalho chegar, o almoxarifado, virou de certa forma um amigo meu, e pedi apoio. Eu me leva no posto de saúde, lá no Itapuã, onde for, que eu não estou aguentando. Eu vou pegar um atestado, tomar uma injeção e não estou aguentando. E ele fez isso, esse grande favor, eu agradeço a ele também, não me lembro o nome dele agora. Era com J, Joilson, Joelson, alguma coisa assim. A gente esquece, né? É uma pena, né? A vida da gente é complicada. E também eu fiz amizade muito rápido, acabei não pegando contato. Então ele me levou lá e me deixou no posto de saúde de Itapuã. Entrei, sentei, fiz a ficha, sentado fiquei, sofrendo com dor, esticado, mas pacientemente esperando ser atendido. Não briguei, não reclamei, não falei nada, que estava ruim, estava bom. Postinho organizado, não tenho que reclamar do posto lá em Itapuã, né? Muitas vezes a gente tem que ser paciente mesmo, tem que ser tranquilo. Esperei meia hora, 1 hora, 2 horas, foi um tempo até comprido para quem estava com dor. E chegou a hora, fui atendido, fui chamado para ser atendido, fiz a consulta. Da consulta me passaram para poder tomar uma injeção, tomei uma injeção, tomei outra injeção. Não consegui ficar deitado para tomar a injeção, tomei a injeção em pé, fiquei sentado, tomei um pouco de soro, sentado mesmo. E aí foi que melhorou um pouco, depois de uma manhã quase inteira, depois do almoço inclusive, foi que eu vim sair de lá. Assim que eu saí melhor, com o atestado, fui até o hotel, né, entregar o atestado. Além de entregar o atestado, eu fui dar o parecer e não consegui trabalhar e estava detestado. Voltei para o meu apartamento.
Como o atestado foi de alguns dias, eu não me lembro quando, vai estar no livro aí, que lembro que eu vou colocar tudo no livro, tudo que for tudo, de todos os capítulos, de todas as experiências eu vou colocar lá, tudo, né? Vai ter muito anexo, vamos dizer assim, no livro. Eu fui até meu apartamento, que não era distante, também com muita dificuldade, andando com menos dor, mas fui. Arrumei minha mochila, certo? Botei todas as coisas minhas na mochila, todas. A única coisa que eu deixei lá foi o colchão que eu tinha comprado recentemente, com poucos dias, estava novo. Deixei no apartamento. Até acreditando que poderia voltar, né? Que iria voltar. Deixei lá, levei minhas coisas todas porque eu estava com atestado de alguns dias, certo? Se eu não me engano, de 7 dias, né? E assim, eu voltei de ônibus do posto, desci no hotel, fui andando para casa, que não era longe, por dificuldade. Fui andando de casa até o ponto, que o ponto também é próximo de ônibus. Peguei um ponto ali logo perto do mercado que tem, né? Com muita dificuldade também, com muita dor no ponto, né? Peguei o ônibus, fui em pé no ônibus com dor, mesmo tomando injeção, com remédio e tal. E fui com dor, desci na estação Mussurunga, porque aí eu peguei o Praia do Flamengo, o R1 que chama, fui até a estação Mussurunga, que é a estação do metrô ali em Mussurunga, é uma estação de transbordo, né? Ônibus metrô. Desci nessa estação, não consegui subir a escada, com muita dor, peguei elevador para subir para o primeiro andar da estação, para poder passar a passarela por cima com muita dor. Fui nos esforços, desci uma escada a pulso da passarela, depois peguei porque a escada tem uma descida para poder pegar a parte do metrô, e ainda tem uma descida que, graças a Deus, eu desci na escada rolante. Eu procurei, fui andando até onde achei uma escada rolante que descia, desci na escada rolante. Mas chegando lá embaixo, onde passa o metrô, onde pega o metrô, onde embarca para o metrô, que eu fiquei em pé esperando, pense que o metrô demorou. Normalmente não demora, mas era muita dor. Eu em pé, demorou. A sorte que não tinha ninguém quase. Nessa questão de não ter ninguém, eu olhei com segurança que vinha fazendo a vistoria, disse: rapaz, eu estou com tanta dor que eu vou me jogar nesse chão aqui, o segurança vai chamar a ambulância vai me pegar e aí vai me levar para algum lugar, porque eu não estou aguentando não. Mas depois eu pensei comigo: não, peraí, eu vou aguentar. Mas até mesmo tempo vinha outro pensamento: meu Deus, eu estou com tanta dor, deve ser alguma punição de algo. Eu pensei em me jogar na frente do metrô, na linha do ferro. Eu vou me jogar aqui, vai acabar logo com essa dor, acabar com tudo, vou me jogar aqui no metrô. Essa foi um dos meus pensamentos. Mesmo assim, eu parei um pouco, refleti, olhava assim, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para pedir socorro, não tinha nada, todo mundo desconhecido e tal. E eu com medo, não medo do local, mas com medo de, sei lá, o que é que ia acontecer. Porém, eu sentei numa cadeira do metrô sozinho, refleti, fiquei ali sofrendo com minha dor. Enfim, o metrô chegou. O metrô veio do aeroporto, né? Passa na estação Mussurunga, na paralela. E aí me pegou, né? Eu entrei, embarquei e fui até a rodoviária. Não lembro desse trecho, sei que eu fui com dor. Se eu não me engano, eu fui em pé. Eu não consegui cadeira para sentar. Se eu não me engano, eu fui em pé com dor, segurando no ferro. Não pedia cadeira a ninguém, assim como no ônibus R1 do Flamengo, não pedia a ninguém, fui em pé com minha dor. Parecia que eu sabia que eu ia ter que passar por aquilo, sofrer daquele jeito. Porque se fosse outro, olha, deixa eu sentar aí que eu estou com muita dor, deixa eu sentar ali. Mas eu acho que eu preferi sentir dor. Sabe como você diz assim: essa dor é minha, não vou perturbar ninguém, não vou atrapalhar a vida de ninguém, né? E vou com minha dor. Eu no metrô foi a mesma coisa, fui em pé, segurando ali no ferro, com muita dor, mas fui. Chegou na estação rodoviária, né, que são várias estações, né, Bairro da Paz, Framboiano, Imbuí, Pernambués, a estação ali do Cabe, e assim vai, um monte de estação. Chegou na rodoviária, desci do metrô, peguei o elevador para subir, porque eu não aguentava de dor para subir a escada, peguei o elevador, e sempre pensando o seguinte: será que vai dar tempo pegar um ônibus para Serrinha? Essa era o meu pensamento, mas eu não podia correr.
o elevador tinha que esperar. Então eu esperava o elevador, na escada procurava para subir, então eu peguei o elevador na rodoviária, subi e na estação da rodoviária, até chegar na rodoviária, tem uma passarela enorme. Rapaz, fui andando nessa passarela. Olha, andando, olhando todo o povo passar assim, e eu dizendo comigo, poxa, não tenho ninguém conhecido, ninguém para me ajudar. Se eu cair aqui, ou me chutam, ou me jogam lá embaixo, ou tocam fogo, ou não sei. Para mim, ninguém ia ligar para mim, ia se tratar como cachorro. Mas eu não estava preocupado, não. Então, a minha preocupação era conseguir chegar na rodoviária. Cheguei ali, peguei um outro elevador, desci, né? E aí fui andando até a rodoviária. Cheguei lá para subir para comprar um guichê. Quem conhece a rodoviária Salvador sabe que é uma escada para comprar as passagens. Mas eu acho que pouca gente conhece que tem um elevador. E nesse dia eu lembrei, tem um elevador. Eu vou pegar o elevador. Eu com dor, graças a Deus eu tenho uma cabeça muito boa. Fui, peguei o elevador, fui comprar minha passagem, desci no elevador também. Comprei minha passagem, peguei fila. Eu comendo de dor, doendo muito, mas eu ia ali sem pedir ajuda a ninguém. Parece até egoísta isso, né? Mas eu vou atrapalhar a vida das pessoas que estão ali, eu não. Não me fizeram mal nenhum, não são nada meu, eu vou atrapalhar a vida dos outros, não. Deixa eu tocar minha vida mesmo com dor. Então, fui, né, e comprei as passagens, consegui descer, esperar no ponto de ônibus, passei numa farmácia, comprei mais uns remédios, foi esses remédios que me ajudaram, e aí fui para o ponto de ônibus tomando remédio, esperei lá o embarque, né, embarquei e vim para Serrinha, fui para Serrinha, tá? E aí a saída para Serrinha, peguei o ônibus, sentei o ônibus cheio. Eu só vim me tocar que era São João, né, véspera de São João, dia de São João, quando eu vi o ônibus cheio. Eu me toquei. E olha que eu nem me toquei direito. Eu vi o ônibus cheio e disse, rapaz, a época de São João agora está cheio. Sentei numa cadeira. Normalmente a gente, quando pega o ônibus para vir para Serrinha, às vezes vem até vazio. Vem você e uma cadeira sozinha. É muito difícil você vir com a cadeira cheia. Pelo menos comigo. Nesse dia o ônibus veio cheio. E ao meu lado vem um passageiro, claro. E eu pensando comigo, pô, não dá nem para esticar uma perna. Tá com muita dor, eu sou grandão, tenho 1,90 m. Não dá para esticar uma perna, não dá para mudar de posição, né? Não dá para se alongar, nada. Então vim ali sofrendo de dor, também sentado. A sorte foi os remédios. Os remédios me fizeram, o gato conseguiu arrancar a capa da tomada. Descarado, sem vergonha, conseguiu. Mas rapaz, vai de novo, viu? Tá faltando, desculpa pessoal. Então, vim sentindo dor, os remédios vieram aliviando. Lembrando que eu já tinha passado pelo posto médico em Salvador, né? Peguei documentação, peguei tudo, peguei o atestado, graças a Deus. Isso me ajudou muito, né, nos processos em diante, tá? O que é que tem isso tudo tem a ver com o INSS? Tem a ver sim, que eu vou explicar o porquê. Quando cheguei em Serrinha, na verdade no caminho, né, eu estou contando a história toda, eu ainda peguei na 324, peguei, se eu não me engano, 2 engarrafamentos. Lembrando, estou falando da época, que era a época de São João. Então na 324, ali, Salvador Feira, se eu não me engano, peguei 2 engarrafamentos. Então a hora que normalmente, a viagem de Serrinha, que é uma hora não, vamos botar aqui 3 horas de ônibus, nesse dia se transformou em 6, se não mais. Então peguei 2 engarrafamentos na 324, sai daí, show, sai daí, vem seu descarado, sai. Então peguei 2 engarrafamentos na 324 e... Mas é um sem vergonha. Espera aí, gente, um momentinho. Você vai aprender. Olha, tá. Deu uma surrinha na mão. Aprender, na mão. Descarado. Então vamos lá. Peguei 2 engarrafamentos. E em Feira de Santana, na saída de feira para Serrinha, aquela parte ali da UFS, foi outro engarrafamento. Peguei outro engarrafamento. Esse foi maior e mais demorado, porque ali a pista não é mais duplicada, né? A fundila estava em obra na época, se eu não me engano também, certo?
E foi ali que foi demorado. Ali eu sofri, ali começou a comer dor e eu comecei a anestesiar o corpo. O que é anestesiar o corpo? Eu comecei a falar comigo mesmo que eu não estava sentindo dor. Comecei a falar comigo mesmo que eu não estava sentindo nada. Para mim, eu já tinha me anestesiado, eu respirava fundo, no sentido de aliviar a dor. Então, eu estava, porque eu não me mexia, eu estava naquela posição ali desde Salvador, 6 horas dentro do ônibus total. Então, foi complicado. Bom, o ônibus chegou, passou por esse engarrafamento, chegou em Lamarão. O motorista fez uma arte que eu não sei porque ele fez, mas ele fez. Parecia que ele tinha ouvido. Se eu fiz alguma oração, não lembro, mas ele fez. Quando chegou em Lamarão, como a pista está duplicando, né? Ali Lamarão Serrinha tinha aquela parte de baixo ali que não tinha terminado, estava só a estrada de terra. O motorista do ônibus entrou por ali em Lamarão, que estava engarrafado também, Lamarão Serrinha, tinha um engarrafamentozinho. Ele entrou por ali, meu amigo, picou no pé, acelerou. Rapaz, nesse dia eu digo, rapaz, o motorista picou o pé ali por dentro, passou todo mundo, passou o engarrafamento e só veio pegar a pista de volta lá perto da cerâmica. Então ele cortou aquele caminho e eu digo, beleza, parece que ouviu minhas preces. Se eu fiz prece, eu não sei, não lembro. E aí ele foi, né, chegou na rodoviária, desci. O problema é, eu já estava sem dinheiro. Eu estava sem dinheiro. Então não tinha dinheiro para pegar um mototáxi, nem tinha dinheiro para pegar um táxi. E ao mesmo tempo, né, eu estava sentindo dor. Eu não sei se eu aguentaria sentar numa moto. Então preferi ir andando, sem dinheiro, né, porque eu podia pegar uma moto e pedir para alguém pagar quando eu chegasse lá no outro local. Mas eu não quis fazer isso e também não sei se ia aguentar. As pancadas na moto ali é pancada quando você está sentado ali ou tal. Então fui andando da rodoviária até a minha casa, que fica no loteamento Maria Eunice, perto da Vila de Fátima, ali no posto Renascer, depois da linha férrea. Eu fui andando com dor e digo para você, fui andando com dor, sentindo dor, mas anestesiado, porque eu acho que eu pensava comigo mesmo, só sou eu. Se eu cair aqui, vão me tacar fogo, vão me chutar, vão fazer um monte de merda comigo, então é melhor eu não cair, é melhor eu conseguir chegar. E como eu já não confiava no processo serriense, eu preferi me esforçar. E o que acontece? Cheguei na minha casa. Lembrando que minha casa não estava pronta para me receber, porque eu tinha ficado uns tempos fora e a casa ficou um bom tempo fechada. Então eu tentei ficar lá na minha casa, não deu, a casa ainda estava com cheiro de mofo, não tinha sido feita uma limpeza, né, adequada para poder, né, eu não tinha como fazer essa limpeza. E além disso eu tinha que fazer comida para mim, eu tinha que me dar banho, eu tinha que escovar dente, eu tinha que preparar as coisas. E eu não tinha como. Nesse mesmo dia eu decidi ir andando de volta, pedir ajuda a uma tia minha chamada tia Nilza. E fui também, cheguei lá e disse, tia Nilza, eu estou dessa forma aqui, doente, não tenho condições, quero que me ajude, faça alguma coisa por mim. Eu não sei, eu não lembro o que eu conversei, eu estava com muita dor, muita dor. Eu acho que ela se comoveu e me permitiu ficar na casa dela. Não tinha quarto para mim. Então ela montou um bicama, não, ela montou uma cama box também não, era um sofá-cama na sala dela, onde fica a televisão, abriu, botou um colchão lá e eu dormi lá, na primeira noite com muita dor, na segunda noite com muita dor, na terceira com muita dor, gemendo com dor, e ela foi se comovendo com aquilo, eu não conseguia andar de dor. Eu acho que quando o sangue esfriou de todo o processo, quando eu caí em si, a dor vem mais forte e aí não conseguia andar, não conseguia me levantar. Quando eu ia no banheiro fazer alguma necessidade, conseguia ir, mas quase não conseguia voltar. Quando eu voltava, que eu caía sobre a cama, eu não conseguia, a respiração ofegante, estava numa situação muito pesada, não estava me alimentando direito, tinha emagrecido com todo esse processo de dor, tinha emagrecido realmente, perdido muita massa muscular.
E aí fiquei na casa dessa tia Neuza minha por um tempo. Ela viu todo o meu sofrimento e ela optou por chamar minha madrinha em um determinado momento. Minha madrinha Terezinha, que é minha madrinha que me batizou na igreja. Porém, nesses períodos de eu ficar lá, eu conseguia com remédios, ir na rua, na farmácia, comprar um remédio ou tomar uma injeção. Só nesse período da casa de minha tia que eu fiquei, eu acho que eu tomei umas 3 ou 4 injeções na farmácia, para ver se a dor minimizava, se melhorava. Mas não melhorava. Até mesmo eu comprei injeção para tomar. Até eu tinha pedido a uma prima minha, que é enfermeira, me dar injeção, mas eu acho que ela preferia não aplicar a injeção pelos motivos éticos dela de profissional. Ela não quis aplicar a injeção, não aplicou. Eu acabei indo nas farmácias, pedi para o pessoal aplicar para mim, né, paga lá. Mas eu acho que por uma questão dela, né, ela se resguardou. Eu acredito que tenha sido isso, de não aplicar, e não aplicou, e eu ia nas farmácias tomar. Eu levantava, ia andando nas farmácias, tomava injeção, voltava, me deitava e não melhorava. Com isso chamaram minha madrinha, né, e minha madrinha veio, né, eu nem estava lá, eu tinha ido fazer, se eu não me engano, uma consulta para buscar até um outro atestado, porque os atestados de 7 dias já tinham ultrapassado, estavam chegando a terminar. Eu fui fazer um exame na CITO com muita dificuldade. E assim, eu fui fazer esse exame. E aí, quando eu voltei, minha madrinha estava lá, né, perguntando como é que eu estava, tal. Eu digo, eu fui na rua, estou com muita dor ainda, tal. Estou aqui, peguei um atestado aqui do consulta lá com o ortopedista, tal, né. E nisso, minha tia, junto com minha madrinha, decidiram o quê? Creuza é minha madrasta, casou com meu pai. Eu sou o filho do casamento do meu pai com uma outra mulher que é falecida, minha mãe Maria Clarete. Mas Creuza, quando casou com meu pai, eu era pequeno. Então, minha tia, minha madrinha, achou que quem tinha o direito naquela situação de cuidar de mim, quem tinha o direito, não, quem tinha a obrigação de cuidar de mim, né, quem tinha que me dar esse apoio era minha madrasta. Lembrando que meu pai é falecido, meu pai faleceu em 2011, eu estou contando uma história aqui de 2018. E aí eu já era maduro, né, eu já era um homem feito nessa situação. Né? Então quem tinha o dever de cuidar de mim, né, de estar me dando apoio, seria minha madrasta. Lembrando que eu nunca tive proximidades absurdas, eu sempre fui lá e tal, mas nunca com tanta proximidade. E aí convenceram a mim, e claro, conversaram com minha madrasta que eu deveria ir para lá. Antes desse processo de eu ir para a casa de minha madrasta, né, porque minha tia, a minha madrinha me convenceram disso e provavelmente convenceram minha madrasta, que era ela que tinha que ter responsabilidade. Minha madrinha me levou para fazer um exame de ressonância magnética e Creuza também. As duas foram que pagaram, inclusive eu não paguei, que nesse período aí, devido à minha saída do hotel lá, abruptamente, outras coisas mais, o aluguel do apartamento que eu tinha gasto com o aluguel do apartamento, fiança, o aluguel em si e outras coisas mais. Né? Eu tinha colocado o carro para pintar e dei entrada na pintura, né? Dei um bolo aí financeiro, e nessa época eu estava meio sem dinheiro, nesses 10, 15 dias aí. E aí elas pagaram, uma pagou uma parte, a ressonância magnética, eu agradeço, fizeram, recebi o resultado acho que com 5 dias, e aí eu fui para a casa de minha madrasta, ela montou uma cama no quarto que era de meu pai, um quarto que era de meu pai e de minha mãe. A cama de casal era de minha mãe e de meu pai, né, falecido, e montou lá, né, nada contra, né. E, inclusive eu fiz o colchão da casa de minha tia ir para lá pelo seguinte: o colchão lá me deu um pouco mais de suavidade ao deitar. O que estava na casa de minha madrasta estava muito duro, estava sendo pior. Então eu pedi para trazer o colchão, isso foi até uma contenda, né, do colchão, claro. Porque o colchão, não sei o que, então, deu uma contenda aí, mas trouxeram o colchão que eu pedi, né, implorei e tal, para me ajudarem, né, trouxeram o colchão. Eu acho que com um pouco de dificuldade, mas trouxeram. Coloquei esse colchão lá e voltou a me ajudar o colchão. Tá?
beleza. E aí eu fiz a ressonância, pagaram, com 5 dias mais ou menos, eu fui pegar o resultado da ressonância, né? O resultado eu levei para o médico que me deu o segundo atestado, lá na Cito. E isso tudo, até aí, eu estava fazendo com apoio das pessoas, né? E fui na Cito, chegou na Cito lá, eu ainda tinha um planozinho, o pessoal me atendeu na Cito lá, e aí eu apresentei o resultado, né? Apresentei o resultado, até porque na Cito tem retorno, né? Apresentei o resultado, a ressonância, e o médico identificou o que era e me deu um atestado e me afastou, né? Botou aquele famoso atestado de 15 dias, 14 dias e tal. Assim, eu comecei a tomar remédio para ir melhorando. Fui tomar mais injeção, tomei muita injeção novamente, muita. Ia na farmácia subindo, descia para tomar essas injeções e coisa e tal. Nesse período aí de eu esperar a ressonância magnética, o resultado, se eu ia fazer a ressonância, eu estava na casa de Creuza, eu ia tomar essas injeções, e teve um dia que eu fui, subi a Barão de Cotegipe, que é a rua da casa de meu pai, né, da casa de Creuza, fui tomar injeção, subi com dificuldade. Tomei injeção. Quando eu voltei, eu não aguentei. Eu voltei da esquina, a esquina de cima ali, segurando nas paredes, segurando nos postes de dor. Fui até a esquina segurando, me abraçava com um poste, me abraçava com outro poste. Nenhum indivíduo passou perguntando se precisava de ajuda ou me ajudou. Nenhum ali na Barão do Cotegipe. Estava movimentado no dia. Estava movimentado. Então fui descendo, me agarrando. Teve uma hora que eu segurei num poste que eu pensei que eu ia cair no chão. As pernas não aguentou de dor e eu já não sentia as pernas. Eu fui. Com muita dificuldade eu cheguei em casa. Rezando. Cheguei em casa. Me joguei na cama e disse: meu Deus, eu não saio mais dessa cama aqui não. Sentei na cama, fiquei muita dor e pensando comigo que situação era aquela. Eu desci a rua toda, ninguém se prontificar para ajudar. Mas eu acho que era isso mesmo que tinha que acontecer, né? Mas ok. Então vamos lá. Eu acho que alguém vai dizer assim: ele merece isso. Talvez eu mereça. A gente aprende com os erros que a gente comete e com a lição de vida que a gente comete. E a gente aprende com o sofrimento também. E o sofrimento vem para a gente aprender e enxergar a verdade. E aí, nesse dia foi complicado. Porém, fui tomando remédio. Lembrando que quando minha madrasta, minha madrinha e minha tia me colocaram na casa de Creuza, eu entendi todo o processo de ela ser a responsável por mim, ela que tem que ser responsável, né? Eu realmente não tinha que dar esse tipo de problema para a minha madrinha, porque eu não sou nada dela, não sou da família dela, não tenho nenhum processo de vínculo, né? Eu sou apenas um rapaz que foi batizado, né? Teve uma proximidade, e eu não estava ali para dar esse tipo de problema, né? Ela já tem a família dela com os problemas dela, tá certo, é isso mesmo, né? A gente tem que ser convicto disso. Nós não estamos para dar problema aos outros, né? Nós temos que ser autossuficientes de resolvermos nossos problemas. E minha tia também, que tinha a família dela, os problemas dela, né? Então, eu passei muito tempo fora para agora chegar e dar problema a duas pessoas que nunca tiveram tanta proximidade nesse período comigo. E aí eu fui para a casa de Creuza. Porém, na casa de Creuza, minha madrasta, eu fui com muito receio e com medo. Aceitei ir, que era a única... Sabe qual era o meu pensamento? Meu pensamento era assim: é a única opção que eu tenho, não tem outra opção, não tem outro quem, né? Deus fez assim, quis assim, vai ser assim. Eu vou lá, sei o que Deus quiser. E fui, né? Para a casa de Creuza. Chegando na casa de Creuza, eu tive muito medo até da alimentação. Eu não vou mentir, eu tive medo até de comida com veneno, porque eu já estava doente, já estava de cama
né? Porque eu sentia eu não sentia muita, sabe, muito carinho, eu não sentia, desde a minha infância, vocês vão ver lá nos primeiros capítulos do livro, eu não sentia amor. Eu cheguei a perceber que um tempo havia ódio, raiva, né? Então eu fui com medo, muito medo, fui com medo, mas fui. Nesse período, já que o médico tinha me afastado, tinha ressonância, até minha ex-esposa, que tinha abandonado minha casa em Serrinha, realmente abandonou, pegou as coisas, foi embora, levou a menina, largou a casa lá, né? Resolveu voltar, por causa da minha doença, informando que veio me ajudar. Porém, chegou, né? Não vi muita ajuda, pelo contrário, vi muita crítica. Acabou ficando no mesmo quarto comigo lá, eu tive que botar minha filha para dormir no colchão no chão. Ela não se satisfez com isso, achou, né, sei lá, achou feio. Eu inverti depois, minha filha veio dormir na cama comigo e ela foi dormir no colchão no chão, porque é uma cama de casal e tinha um doente, né? Então, complicado. Mas essa situação também foi conturbada, eu tive que lidar com isso. Depois ela teve um problema com minha madrasta. Ela acabou indo até, comecei a fazer alguns tratamentos em Cuité. Ela acabou até indo no primeiro, né? Que eu vou contar esse tratamento distante, né? E teve um problema, a minha ex-esposa teve uma discussão, teve um bate-boca, não sei o que foi, com minha madrasta, e minha madrasta não gostou e não sei o que. Eu sei que minha madrasta até teve um início de derrame ou AVC por causa dessa situação. Foi. Não é invenção minha não, se quiserem perguntar até a minha madrasta, a Creuza, ela vai dizer que teve uma discussão lá, ou que ela se chateou com minha ex-esposa e que ela teve um princípio de derrame ou AVC. Ah, José, então você está culpando a sua ex-esposa e tal? Não estou culpando não. Eu sei que teve a discussão e que depois disso acarretou que minha madrasta ficou doente, realmente teve um AVC, um princípio de AVC, teve um problema lá até de pele, né? Segundo ela foi por raiva ou alguma coisa nesse sentido e deu nisso. Mas eu não me aprofundei muito nisso para não criar confusão. Porém, eu resolvi com os exames de ressonância, com os atestados, fazer meu cadastro no meu INSS, que é o aplicativo lá do INSS, vem online, fiz. Como eu morava em Salvador, tinha um apartamento em Salvador, eu fiz por Salvador. Aproveitei meu endereço de lá, de Estela Maris, e fiz o cadastro para Salvador, ser a perícia ser em Salvador, no bairro do Dendezeiros, né? Que eu consegui lá. Então eu fiz um cadastro dia 18 de julho, e no dia 27 de julho, eu já estava fazendo a perícia. Já estava marcado, poucos dias, rapidinho, foi. No dia 18 eu marquei lá no computador, em Serrinha. No dia 27 já era a perícia. 18 de julho, 27 de julho. Aí no dia 27 de julho, eu aproveitando essa discussão da minha ex com minha madrasta, né, eu fui para Salvador à base de remédio, eu fui pensando, meu Deus, como é que eu vou para Salvador, né, nessas condições. Então eu fui para Salvador, eu já tinha recebido o dinheiro da empresa, né, porque foi final de mês, virada de mês ali, eu tinha recebido o dinheirinho, quinzena, se eu não me engano, dia 20, e eu tinha colocado atestado, né, então não descontou. E aí eu fui para Salvador, só que eu fui no ônibus, no fundo ali, onde fica aquelas 5 cadeiras, eu fui ali deitado, com dor, tomando remédio. Saí de Serrinha assim, fui ali deitado. Cheguei em feira, fui ali deitado. A minha sorte foi que o ônibus foi vazio. E aí eu fui ali deitado. Com isso, minha ex-esposa e minha filha, né, foi nesse mesmo ônibus. Mas assim, tanto fazia se eu estava com dor, doente, escorado ali, como não. Para elas, eu estava fingindo, ou não era a verdade, ou eu tinha que passar por aquilo mesmo. Estava tudo nessa pegada. Mas sabe qual era a minha preocupação? Nenhuma. Sabe por quê? Porque ia chegar um dia e eu ia contar todo o processo no meu livro, na minha história, né? Ia estar escrito lá em cima se era verdade no meu livro lá da vida, se era mentira, se não era, né? Se eu tinha que passar por aquilo, se eu não tinha para aprender. Mas para mim, não, sabe por quê? Não me preocupava. Então vim para Salvador, elas vieram.
Chegou na rodoviária, elas não me acompanharam, ela também não me acompanhou, eu também não fiz questão. Ela foi, pegou o ônibus dela. Lembrando que isso tudo eu paguei, a passagem dela, a passagem da menina, a minha, né? Se eu não me engano, paguei até a passagem para ela ir embora lá para a casa da mãe dela. Chegou na rodoviária, ela pegou o destino dela, eu peguei o meu. Fui fazer minha perícia de ônibus, de metrô, fui andando. Já estava tomando remédio, já conseguia caminhar um pouquinho com a muletazinha ali. Fui com dor, mas assim eu ia. Peguei o metrô, chegou na estação, peguei o metrô na rodoviária, aí desci na estação Litoral Norte, na estação Litoral Norte ali, estação Norte, Litoral Norte não, Norte. Eu desembarquei, aí peguei o metrô que vai para a estação da Lapa, né? E aí fui para a estação da Lapa, desci lá, peguei um ônibus, tudo isso com dor, e fui para o Dendezeiros, né, que fica ali indo para o Bonfim. E chegando lá, encontrei, foi fácil, o INSS, Dendezeiros, cheguei lá, entrei, fiz meu cadastro, apresentei o agendamento, peguei uma fila pequena, né, nada de aglomeração, não estava nada cheio de gente. Você vê, o INSS é assim, eu não tenho o que reclamar dele não, pelo menos nesse primeiro momento aqui desse capítulo. Então fui lá, fiz meu cadastro, fui atendido, fiquei esperando, foi uma espera boa, demorou um pouquinho, mas nada de bagunça, de aglomeração, nada. Eu com minha dor, não fiquei gemendo, não caí no chão, não fiquei fazendo de conta, não fiquei, sentei na cadeira, fiquei lá com a minha perninha estirada, sentindo dor, tomando um remédio, tomando uma aguazinha e tal. Pronto. Me chamaram para ser atendido. Fui puxando da pé, que eu estava puxando mesmo, né? Mas fui andando. Não demorei, cheguei lá, me atendeu, a médica me atendeu, perguntou o que eu tinha. Eu só me sentei na cadeira meio de ladinho, porque eu estava sentando meio de ladinho por causa da pé. Falei, agora eu vou me sentar meio de ladinho aqui porque a dor é menor. Sentei, ela me examinou, olhou os documentos, botou na mesa, mexeu, eu senti dor de um jeito, ela levantou a perna, eu senti dor do outro. Ela pediu para levantar, levantei. Ela deu muito obrigado, acabou, apresentei a documentação toda da empresa, do que foi tudo, testado. Bom, saí, fui para o ponto de ônibus, com dor, não muita como da primeira vez lá que eu saí do calçado, peguei o ônibus, voltei para a estação da Lapa, sentadozinho, peguei o metrô, né? Tem que subir escada rolante, minha sorte faz escada rolante e tal, subi, peguei o metrô, voltei para a rodoviária, para a estação, o metrô para a estação Litoral Norte, né? Estação Acesso Norte. No Acesso Norte peguei o outro metrô, né? Eu embarco no outro, fui para a rodoviária, na rodoviária peguei o ônibus e vim para Serrinha. Até aí, eu acho que os meus guardiões estavam me guardando, porque foi tudo muito simples. Demorou-se um pouquinho, porque é normal, mas tudo ocorreu de forma tranquila. Chegando em Serrinha, eu desembarquei, cheguei na rodoviária, né, fui para casa. Nessa época, eu já, como falei, já tinha caído o salário na conta, então já não estava naquele perrengue. E fui para a casa de minha madrasta aguardar lá o resultado. Com isso, eu fui olhando o resultado. E por incrível que pareça, eu não fiquei ansioso, e quando foi, se eu não me engano, num sábado, acho que um dia após a perícia, o resultado estava lá no aplicativo, que foi aprovado. Fiquei feliz? Fiquei. Era para ficar triste porque eu estava doente, mas fiquei feliz por quê? Porque além de ter sido aprovado, eu ia ter 3 meses aí, mais um pouquinho, né? Para poder me cuidar. E recebendo o auxílio doença da empresa. Como eu tinha carteira assinada, tenho carteira assinada desde 1999, eles olham a média salarial e mantêm as máximas. Eles eliminam os valores salariais menores e colocam as máximas. Isso fez com que o que veio de auxílio veio bom. Veio um auxílio bom, bacana, mensal, né? E me ajudou muito. Inclusive me ajudou a pagar dívida, me ajudou a botar piso na minha casa, ajudou a fazer outras coisas, me ajudou a tratar da minha saúde, me ajudou a pagar um fisioterapeuta, né?
e tal. Então, foi aprovado no INSS, 3 meses e mais um pouquinho. Inclusive me pagaram resíduo, né? Ficou um resíduozinho ali e me pagaram esse resíduo, né? Retroativo, porque a perícia foi dia 27, por exemplo, me pagaram no dia 23 esse resíduo para cá. Você vê como são as coisas. Então o INSS agiu super bacana comigo e não foi falcatrua, graças a Deus, né? Como muitos fazem aí. Foi a coisa certa, com Deus na frente, deu tudo certo. Com isso, eu comecei a receber os salários e aí surgiu um senhor na minha casa chamado Peão da Ótica. Conhecia pouco, mas era amigo de infância, mas não era próximo, era da mesma rua, Barão de Cotegipe, lá embaixo. Foi lá visitar a Creuza, brincar e tal, viu a minha situação e falou que tinha um fisioterapeuta muito bom em Conceição do Coité. Olha, gente, eu não fiz a perícia em Serrinha, né? Fui fazer um tratamento em Coité, quer dizer, Serrinha é complicado, né? Mas vamos lá. Aí me falaram desse Coité. Acertaram com minha madrinha cedeu o carro da primeira vez, eu fui nesse carro, no fundo, deitado, sentindo muita dor. Chegou lá em Coité, eu subi as escadas do consultório de 4, com as mãos no chão, sentei na cadeira com muita dificuldade e teve gente que estava lá na minha frente esperando para ele deram a vez a minha pessoa por ver a minha situação. 2 senhores de idade, não foi senhora, nem foi mulher nova não, nem menino novo não, nem garoto, foi senhores, deram a vez a mim para ver por ver a minha situação. Então o médico, o fisioterapeuta me colocou na mesa, fez o primeiro trabalho, avaliou, descobriu o que estava acontecendo. Eu ouvi dele que eu tinha perdido massa muscular, que eu tinha perdido gordura, que eu estava com os ossos, toda a coluna torta, né? Estava com um monte de coisa, estava assim, estava assado, cheio de problema. E ele fez o primeiro trabalho. Só nesse primeiro trabalho, gente, ele me fez descer as escadas em pé andando, com muita dor e devagarzinho, mas eu consegui. Nesse primeiro tratamento dele, Dr. Manassés, né? Fisioterapeuta Manassés, lá em Coité, da Clínica Sema, me fez descer as escadas andando. No primeiro, voltei no carro sentado, com dor, mas sentado. Lembrando que eu estava tomando remédio, tomando injeção e a coisa pesada. A ressonância eu já tinha dito o que foi, né? Eu tive uma pequena lesão ali do nervo, né? E ao mesmo tempo estava com uma outra lesãozinha de osteoporose, alguma coisa nesse sentido e tal. E voltei no carro sentado. Marquei uma outra sessão, claro, na primeira sessão já deu uma melhorada, beleza. Dessa outra vez, já não foi minha madrinha que me levou no carro, não. Aí ela já não podia, já tinha... Aí eu consegui fazer, Creuza conseguiu conversar com meu tio Alírio, fez uma ponte lá, e meu tio Alírio foi lá um dia, na segunda sessão, me pegou e levou, me aguardou e me trouxe de volta. E nessa segunda sessão foi, bacana. Já melhorou mais ainda, certo? E aí eu percebi que eu já conseguia ir só para Coité, Conceição do Coité. Então eu comecei a ir na praça andando, tomando remédio, tomando injeção, mas consegui ir na praça andando. Consegui um carro de linha, carro desses pequenos que faz Serrinha Coité, e comecei a ir. Criei até amizade com o motorista na época. Ele me levou, eu ia lá, fazia o tratamento, fiz amizade lá na Clínica Sema com senhores de idade, gente muito bacana, né? Até com um rapaz lá que é político também, conhece muito de política, que é Mauro, né? Um cara gente fina, inteligentíssimo. Outros também, um pessoal da Embasa lá, gente finíssimas que estavam lá. Tinha até jogador aí de seleção do Intermunicipal, né? Tinha um monte de gente lá. E aí eu fui conhecendo as pessoas. E aí eu fui fazendo minha sessão. Eu fiz 6 sessões, pessoal, e fiquei bom. Senti a dor, senti um pouquinho ainda de dor, tinha que ter muito cuidado, andar com muito cuidado, fazer pouco movimento, não fazer esforço. Mas em 6 sessões. E na 6ª sessão, em Coité, Manassés chegou para mim e disse: você não precisa mais fazer sessão aqui. Se ele quisesse continuar ganhando o dinheiro dele, eu fazia 7, 8, 9, 10, 11, 12, quantas ele quisesse.
Mas ele, na sexta ele já me falou que não precisa, que era para eu começar a fazer pilates em Serrinha mesmo, ou continuar a fisioterapia em Serrinha. Não precisava mais ir lá. O cara foi honesto a esse ponto. Agora, o que é que esse Manassés é? Ele é fisioterapeuta, ele tem uma clínica, ele atende praticamente sozinho na época. Ele fez o que em mim? Ele fez massagem, ele fez RPG, ele fez quiropraxia, ele fez acupuntura, certo? Ele fez aquele de dar choque, aqueles eletrodos que põem para dar choque. Ele fez acupuntura com fogo, acupuntura com choque, ele fez com ferramentas que ele estava fazendo a técnica nova com os ferros novos. Então ele fez tudo isso em mim e me transformou, me resgatou. Comecei a me alimentar bem, comecei a dormir direito, né? Que aí vai ensinando as posições de dormir, né? E tudo voltou para o lugar. Bebia bastante água, né? Que é importante, que a osteoporose ela reverteu por esse motivo. Eu comecei a me hidratar bastante, né? E bastante cálcio, bastante vitamina D, né? E na sexta sessão ele já me disse que não precisava mais ir, e realmente eu não fui. Eu só marquei com ele depois uma sessão de terapia, que ele também faz terapia psicológica, e eu marquei uma sessão e pedi para nessa sessão de terapia ele fazer alguns bloqueios. Não é para desfazer bloqueios, eu pedi para ele bloquear ansiedade, medo, vontade disso, vontade daquilo, lembrança daquilo outro. Eu pedi para ele bloquear algumas coisas que me incomodavam e ele bloqueou. Isso me ajudou também muito. Nessa situação, eu já é melhor, continuava na casa de Creuza, porém já tinha condições de ir para minha casa. O que é que eu fiz? Com o medo todo de estar na casa de Creuza, minha madrasta, eu comecei a ir na minha casa, arrumar minha casa. Eu já tinha condições de arrumar. Então eu comecei a arrumar, comecei a chamar um jardineiro, porque eu já estava recebendo, além do salário do hotel, eu já estava começando a receber do INSS. Então comecei a chamar um jardineiro, chamar uma copeira, botar uma roupa para lavar, comprar não sei o que. Comecei a arrumar a casa e comecei a ir para lá, de fato, fazer minha feira, comecei a fazer minha comida, comecei a lavar minha roupa, comecei a cuidar da casa, do jardim, comecei a fazer as coisas, chamar pedreiro. Então eu comecei a cuidar de mim, isso já no meado de agosto. Lembrando que eu estou contando maio, junho, julho, aí eu já estava em agosto. Então comecei a cuidar da minha casa, certo? Fiz uma limpeza na minha casa, tirei muita coisa, doei muita coisa, toquei fogo em muita coisa e comecei uma vida nova lá, né? E comecei a fazer pilates. Qual era meu dia a dia na minha casa? Eu acordava cedo, fazia um pouco de exercício, fazia minha comida, dava um determinado horário, eu me preparava para ir para o pilates, ia andando e voltava andando, porque aí eu gastava tempo, né, fazer exercício. E em determinados dias à noite eu ia para a missa, ou no domingo de manhã eu ia para a missa. Isso era meu. Aí você pergunta assim: você foi visitar a Creuza depois de sair? Eu fui, fiz algumas visitas, mas eu evitava também. Por quê? Porque foi uma fase difícil, foi quem me deu apoio ali, mas mesmo assim eu senti muita. Sabe quando você vê que as pessoas fazem, mas aponta porque está fazendo? Aí precisou de mim, aí ó, correu para mim, viu aí ó, fez tudo, foi embora e agora eu tive que fazer. Então eu percebi muito apontamento. Então a partir do momento que eu vi que eu tinha uma liberdade de novo, eu preferi me afastar no sentido não de abandonar, mas ter a vida própria. Foi um período difícil ali, deu apoio, mas foi um apoio muito assim, muito cobrado em termos psicológicos. Então isso para mim foi ruim. Então preferi, né, ir pouco, diminuir às vezes, até me questionava, por que não vem comer, por que não sei o quê? Não, porque eu estou fazendo em casa, eu já estou tendo minha própria vida, e eu acho que é assim que tem que ser. Então foi essa pegada. Tá? E aí eu já voltei para minha casa, comecei a fazer pilates. No pilates lá eu até gostei de duas meninas, né? Uma de cabelo preto, mais novinha, uma de cabelo loiro, eu até gostei delas realmente. Mas eu preferi o seguinte: como eu já tinha passado por tanto problema de saúde, estava num momento difícil, eu acho que a gente primeiro precisa se cuidar, né? Precisa nos colocarmos em primeiro lugar, né? E o que for será. Então, da mesma forma que eu estava pensando assim, elas também não me deram respaldo, né? Eu também não me preocupei de vamos dizer assim,
de buscar ou de correr atrás nesse sentido, até porque a visão foi minha, não foi delas. Então, o interesse foi meu, não foi delas. Então, como o interesse foi meu e não foi recíproco, aparentemente, eu também disse assim, mas que eu gostei, duas meninas lá. Porque na solidão, a gente sozinho acaba, né, tendo essa situação. Então, esse foi o período aí que eu passei. Fiquei afastado agosto, setembro e outubro. Tentei fazer uma revisão para retorno, para aumentar, né? Não consegui, porque nessa revisão eu fui ao meu ortopedista particular, ele me deu um atestado, mas não me deu o relatório, mas me deu só o atestado de mais alguns dias, né, depois que acabou o auxílio, né, depois de outubro, né, e fui ao médicos do município, ao hospital do município. Porém, o hospital do município muito fraco, raio-x fraco, até me atenderam, não tenho nada contra não, me atenderam, raio-x fraco, o próprio médico lá que me atendeu não deu um respaldo suficiente, não deu documentação suficiente, aquela coisa superficial, né? Tem até um rapaz que eu vou considerar que é um ex-amigo meu, né? Que hoje é até vereador, né? Que atendeu lá, fez um esforço para me atender, mas o processo era muito simples para poder você pegar todo esse conteúdo e levar para o INSS. Mas o que é que eu fiz? Eu fui lá, fiz o raio-x, fiz novamente essa consulta com esse médico, peguei aqueles documentos do SUS, né, de solicitação de exame, de ortopedista, não sei o que, marcando, né, ortopedista, fui, né, em outro lugar lá, marquei o ortopedista, né, e o ortopedista nunca foi chamado, né, acho que até hoje nunca foi chamado. O documento vai estar aí anexo ao livro. Aí peguei lá o relatório do próprio hospital, né, tem um diretor lá que eu pedi a ele me deu um relatório muito bem educado, muito prestativo, me deu lá, Gilberto, né, o nome dele, se eu não me engano, Gilberto Carvalho, me deu o relatório, pediu lá, assinou. Então eu juntei essa documentação toda, né, o meu fisioterapeuta do Pilates também fez um relatório fisioterápico informando que eu precisava de mais um tempo para recuperação, até porque realmente eu ainda estava sentindo dor e não podia fazer esforço, né, poderia tudo voltar. Então, meu medo não era a dor de não poder trabalhar, é poder eu ir trabalhar e de repente dar tudo de novo. Então, meu medo era esse. Então, eu peguei esse relatório, levei para o INSS depois dos 3 meses de afastamento, né, agosto, setembro e outubro, e fui fazer essa solicitação lá no mesmo local, né, no dendezeiro lá. Porém, não foi aceito, foi indeferido, certo? A resposta veio até rápido também, foi indeferido, né? E solicitou, no indeferimento solicitou que eu retornasse ao trabalho, que eu estava apto ao trabalho. Não questionei, até porque os próprios documentos eles não eram suficientes para poder, né, me afastar. Porém, dava para me afastar. Não sei se pode 1 mês, não sei se pode mais 3 meses, não sei. Mas dava para me afastar. Contudo, foi indeferido, eu voltei ao trabalho. Trabalhei novembro, bem, graças a Deus. Porém, nessa questão de eu voltar ao trabalho em novembro, quando eu voltei para trabalhar em novembro, eu já não fiquei nesse apartamento, porque eu tive que devolver o apartamento, inclusive aquele colchão ficou no apartamento, eu devolvi o apartamento, porque eu tinha ficado em Serrinha, eu tinha alugado o apartamento e adoeci. Tive que devolver o apartamento, estava no Village. E dessa vez eu acabei voltando e ficando alguns dias no próprio hotel. Sim, eu solicitei um apartamento no hotel, porque eu não tinha ainda alugado um outro local por ali. E aí eu solicitei à diretoria um apartamento. E acabei ficando nesse apartamento alguns dias. Contudo, era para ficar só alguns dias. Mas eu fiquei mais. E acabou eu indo para esse apartamento algumas vezes sem autorização da diretoria. E isso ficou meio ruim, desgastante. Só que eu estava com tanto medo de fazer de outra forma e ficar doente, que eu acabei fazendo assim. Eu fiquei alguns dias autorizado e outros dias eu fui sem autorização. E a diretoria não gostou. Teve até uma situação que o dono soube que eu estava lá e tal. Criou um desgaste. Mas nada que causou nenhum tumulto maior. Tá? Me chamaram a atenção e tal.
Então, fiquei lá uns 10, 15 dias nesse apartamento, uns 20 dias, além do que foi solicitado para a diretoria, mas consegui alugar dessa vez eu consegui alugar um quarto num hostel, não é um hotel, é um hostel. O hostel chamado Pousada Rainha de Estela, acho que é isso, Rainha de Ondina, né? É uma pequena pousada com piscina, quiosque, churrasqueira, alguns quartos, era um hostel mesmo. O hostel é um hotel desse de estudantes, né? Tipo um pensionato, né? E eu consegui alugar um quarto lá, ficava nesse quarto sozinho, certo? E era bem bacana, tá? Eu fazia meu exercício na varanda, quando acordava, ia na piscina, tomava um banho, fazia uma nataçãozinha. Foi um período muito bacana de resiliência, de resgatar, né, o meu eu físico, o meu eu pessoal, cuidar de mim. Então eu fazia exercício de manhã cedo, descia para a piscina, tomava um banho, porque eu pegava no trabalho 9 horas, 10 horas. Então tomava um banho na piscina, tal. Tinha até uns eventos lá que o pessoal fazia, me convidava. E nesse hostel, né, que é tipo uma pousada, né, um pensionato, tinha um café da manhã muito bacana, eu tomava café da manhã também, me preparava, ia, né. Teve uma recepcionista lá que queria me passar a perna é o seguinte, não é namorar comigo não, gente, ela queria tomar dinheiro emprestado, né, bonitinha ela, vinha com todo charminho, não sei o que, eu digo, não caio mais nessa não, isso aí, eu nunca caí, né, mas também não caí nessa não. Então, com o tempo, essa recepcionista sumiu. Eu digo, olha, meu dinheiro ia pro lixo, né, ia embora. Mas assim, foi uma época boa, foi uma hospedagem boa. Assim eu fiquei nesse hostel novembro e dezembro. Fiz as festas de Natal e Réveillon lá no hotel, né? Trabalhei com eles, estendi e tal. Inclusive, minha família minha tia Nilza, tia Alcides, Marcelo, Kelly, Amanda, Som, que é o ex-esposo de Amanda, eu acho, vieram se hospedar no hotel, né, um tempo. Eu consegui umas cortesias em termos de alimentação, consegui um desconto na hospedagem, então vieram aí de um sábado para um domingo, fizeram um check-in, erraram o caminho, era para ter chegado mais cedo, chegaram mais tarde, né? Porque não sei o que não, era para chegar mais cedo, vocês chegaram mais tarde e pegaram o check-in movimentado, era para chegar mais cedo para pegar quase ninguém no check-in e entrar mais cedo no hotel. Aí não conseguiram, se perderam. O pessoal não sabe, porque Salvador, gente, não é aquilo lá da Paralela Shopping, Iguatemi, Shopping da Bahia, ali, Avenida CM, não. Salvador tem vários caminhos, se você não souber, você é capaz de não saber nem chegar em Estela Maris nem em Praia do Flamengo. Você acha que tem que vir pela orla para chegar em Estela Maris ou Praia do Flamengo. Tem muita gente do interior, principalmente, que não sabe. Então, se perderam no caminho, mas foram, se hospedaram, ficaram lá, conseguiram umas cortesias de alimentação, né, um peixe inteiro, cerveja, bebida, cerveja não, refrigerante, salgados, e aí de noite nós nos encontramos no quiosque lá da vilazinha que tem, jantamos lá, batemos papo. Depois eu voltei para o meu hotel, no outro dia estavam lá, tomaram café, também fiz lá uma gracinha para eles, tal, né, questão de cortesia, e foram embora. E minha tia Alcides e, se eu não me engano, a Amanda, eu acho, gostaram do Catuçaba Resort. Lembrando que o Catuçaba Resort não é all inclusive, é apenas um café da manhã, é meia pensão, como se chama, né? Mesmo assim gostaram, né? E, bom, fiz o Natal lá, fiz o Réveillon, foi muito bom, foi muito bacana. Só que em janeiro, que aí eu já conto no outro capítulo, tá contado, fizeram a minha demissão. Eu acredito que passou o período de proteção do auxílio-doença, né? 2 meses. E aí fizeram a minha demissão exatamente por tudo que aconteceu, né? Tanto a minha doença, quanto a questão de eu ficar me afastando quando eu já estava ficando doente, né? Que eu já chegava atrasado, já tinha muitos problemas. E teve a situação também do apartamento, que eu acho que eles também não gostaram e tal, tá? E aí me desligaram, me demitiram, tá? Mas digo a verdade, inclusive quando eu saí, o meu gerente direto, né, chegou para mim e disse: olha, estou te desligando, mas foi o único que deu certo.
Não sei se ele falou mentira, não sei se ele queria que eu ouvisse coisa boa ou tal, mas ele chegou a me dizer que foi o único que deu certo, assim como outros funcionários também de bares e restaurantes. Ó, Gilberto, você foi o único que deu certo aqui, que eu vi que deu resultado assim, assim, assado. E estão te desligando. Mas estava me desligando, eu sabia por quê, e sei. Foi pelo motivo de doença, o afastamento, claro, e os períodos que eu fiquei doente antes, certo? E ao mesmo tempo, a questão do apartamento que deu aquele problema lá, que não foi um problema muito grande, mas eu acho que eles guardaram a informação para essa situação. Como também a questão do transporte, que eu estava batendo na tecla da ajuda de custo do transporte, eu acho que eles não ficaram satisfeitos em eu, em vez de ir para o interior, né, para o litoral norte, eu alugar um apartamento ali por perto. Eu olhei como coisa boa, eu estando ali perto, eu poderia até fazer hora extra, ou chegar mais cedo por algum problema, ou estar ali perto era menos possível de eu faltar, mas eu acho que não olharam por esse lado. Mesmo assim, com tudo isso, nesse processo, eu vim a morar num vilarejo, morei num vilarejo por um tempo. Inclusive, nesse mesmo período, eu acabei ficando hospedado algumas vezes num hotel chamado Hotel Pirâmide, ali próximo da rodoviária. Tem um motel e tem um hotel embaixo. Eu fiquei no hotel, algumas vezes. Aí depois do vilarejo, do hotel, eu também fiquei lá nesse hostel, nessa pensionata aí com piscina, tudo. Morei lá, tomei café da manhã, tudo direitinho. E também dormi alguns dias nos apartamentos do Catuçaba, com a diretoria permitindo. Teve uns dias que eu dormi sem permissão, estava ali, precisava dormir e eu fui lá dormir. Era no mesmo apartamento, eu já estava com a chave e acabei dormindo. Mas eu venho dizer o seguinte, entra naquele contexto de morar, dormir, comer e viver em hotel, em restaurante, é só para poder vocês levar. Sem falar que tem um refeitório lá que a gente tomava café, almoçava e jantava, certo? Fica aqui, esse vídeo foi bem comprido, era até para ser mais curto, mas foi bem cumprido e é mais um capítulo do livro que está lá registrado para vocês, ok? Obrigado mais uma vez e acompanhe aí. Em breve o livro vai ser lançado, vocês compram, ok? Valeu!